estender nosso abraço fraterno aos nossos queridos irmãos que nos assistem pela internet. Então, a todos vocês que estão nesse momento, para ouvir a palavra do Senhor. Baixe sua cabeça, olhe um pouquinho, peça ao Senhor que esteja abrindo o seu coração, sua mente, para ouvir, entender e receber a palavra que Ele separou para todos nós nessa noite. Olha mais um pouquinho. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Amém. Glória a Deus. Mas abra suas Bíblias em 2 Crônicas, Velho Testamento. Um pouquinho antes aí de Salmos, Jó, Jeremias. 2 Crônicas, capítulo 35. Quando você localiza, quero relembrá-los que nós estamos vindo aí já há algum tempo, trabalhando alguns assuntos para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja. Trabalhamos no começo do ano sobre louvor e adoração. Espero que você tenha aprendido e esteja praticando na sua vida pessoal, particular, a adoração, louvor a Deus. Depois trabalhamos o tema unidade, uma vez que a igreja sem unidade, ela não é uma igreja. A igreja só é igreja quando ela está em unidade. E unidade nós vimos muito bem, que não é unanimidade, unidade é nossas diferenças juntas num propósito único do Senhor. Vimos sobre dons, onde cada um recebeu. Aliás, quero cobrar a igreja, aqueles que não entregaram ainda aquela folhinha de dons, por favor, entregue para o pastor Hélio. É só colocar um xizinho, onde você entende e sente que é uma área da tua vida que você perceba que Deus pode atuar em você e através de você. Então quem ainda não preencheu, quem ainda não colocou o X e não entregou a folha para o pastor Hélio, faça. Nós precisamos dessa informação para darmos continuidade nisso aqui. Pregamos no domingo passado sobre restauração pessoal, sobre a necessidade de nós estarmos diante de Deus, restaurando cada área da nossa vida, cada situação da nossa vida, para que tenhamos uma vida de crescimento. E dando continuidade nisso, nós vamos adentrar a partir desse domingo uma outra parte desse estudo, que tem a ver com redescobrindo o avivamento. Vamos tratar de avivamento. O que nós temos que buscar para sermos mais avivados no Senhor, avivados como crentes, avivados como igreja, avivados como família, avivamento é vida, avivamento. E o texto que o Espírito Santo colocou em nosso coração, para estarmos compartilhando, ouvindo e aprendendo, está em 2 Crônicas, capítulo 35, do versículo 1 ao versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa, no 14º dia do primeiro mês. Estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos, e os animou a servirem na casa do Senhor. Disse aos levitas que ensinavam a todo Israel, estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não tereis esta carga aos ombros. Servi, pois, ao Senhor vosso Deus e ao seu povo de Israel. Preparai-vos segundo as vossas famílias, segundo os vossos turnos, segundo a prescrição de Davi, rei de Israel, e a de Salomão, meu filho. Ministrai no santuário, segundo os grupos das famílias de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada grupo uma parte das famílias dos levitas. Imolai o cordeiro da Páscoa, e santificai-vos, e preparai-o para vossos irmãos, fazendo segundo a palavra do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós oramos, nós louvamos, nós testemunhamos aqui das suas maravilhas, nós buscamos a tua face, nós somos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós rendemos a Ti, ó Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós tributamos ao Senhor a nossa adoração. Nós declaramos que não há Deus como o Senhor, nunca houve e nunca haverá outro Deus além do Senhor. Por isso nós queremos nesta hora, meu Deus, continuar recebendo do Senhor, do Teu Espírito, diretamente em nosso Espírito. Por isso o Santo Espírito de Deus tem a liberdade no nosso meio.
Pai, em nome de Jesus, nós queremos repreender todo espírito maligno que queira, nesta hora, tirar a atenção, tirar a concentração, trazer pensamentos, ó Deus, que possam prejudicar o entendimento dessa palavra, o entendimento daquilo que o Senhor já vem colocando em nosso coração desde o ano passado, trazendo, ó Pai, o direcionamento para esta igreja, não somente na vida do grupo, da igreja, da comunidade, mas também, ó Pai, naquilo que o Senhor quer para as famílias dessa igreja, e daquilo que o Senhor quer para cada um em particular. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, toma conta de tudo, cada um de nós, principalmente, ó Deus, também desse teu servo, que está incumbido de transmitir essa palavra. Meu Deus, venha a tua unção sobre todos nós. É o que nós suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Aqui nós estamos vendo sobre Josias. Josias, um rei de Israel, vivendo num momento importante também de Israel. E esse rei assume o reinado com 8 anos. Seu pai falece e ele assume com 8 anos, uma criança. Assume toda a responsabilidade de um reinado, de um país, de uma nação, de um povo, o povo de Deus. Aos 16 anos, ele tem um encontro mais de perto com Deus. Aos 20 anos, ele começa então a exercer uma série de providências que tinha a ver com o seu país, o seu povo, com a religião do seu povo. Ele herda um reino bastante difícil. O povo de Deus nessa época estava um povo já praticamente idólatra. Não era porque ainda preservava algumas das questões do Deus vivo, mas faziam coisas que eram abominações, até mesmo por falar é difícil. Eles já tinham postes ídolos por todo o país, tanto do sul quanto do norte. Eles adoravam bezerros de estátua, ouro. Eles adoravam o céu, as estrelas, o sol, a lua. Eles adoravam répteis. Povo de Deus, povo de Deus. Isso acontecia nos povos vizinhos, mas imaginar que o povo de Deus chegou a esse ponto, e não é o fundo do poço. O pior, se você vai lendo as histórias em volta desse momento, dentro do templo, eles colocaram os postes ídolos e contrataram as prostitutas cultuais, exatamente como faziam os povos vizinhos, ou até mais, até pior. Josias assume o trono, o reinado, numa atmosfera como essa. E o texto diz que, se você ver aí, eu vou pedir que ele vai passando para mim, alguns textos, nós vamos percebendo, que algo aconteceu de muito, mas muito interessante com esse jovem rei. Em 1 Reis, capítulo 13, versículo 2, mais ou menos 300 anos antes, no reinado do rei Jeroboão, que foi também um rei bastante complicado, esse rei foi que elegiu bezerros de ouro para adorar, e trouxe para que o povo fizesse isso, obrigando o povo a fazer isso. E no momento que esse rei estava adorando esse bezerro de ouro, chega um enviado de Deus, que a Bíblia não diz quem, mas um enviado de Deus, e tem essa passagem de 1 Reis 13, 1, 2. Perceba que algo interessante que Deus já tinha preparado para esse menino. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Olha que interessante. O qual sacrificará sobre ti, está falando no altar, na frente do rei, os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. A profecia que o enviado de Deus mandou ao rei Jeroboão foi que haveria de vir um menino, alguém de nome Josias, e ele iria pegar aquele altar, iria sacrificar naquele altar os sacerdotes daqueles deuses, 300 anos antes. E é exatamente isso que aconteceu. Passa. Segundo a Crônicas 34, 5 e 6. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão, de Naftali, por todos os lados no meio
das suas ruínas. A profecia se cumpriu absolutamente de forma integral. Integral. E é isso que nós queremos ver, queridos. Aprender com a vida desse jovem, o que aconteceu na vida dele. Passo próximo. 2 Crônicas 34:2. Josias fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda ao longo de toda a sua vida. Próximo. 2 Reis 22:1. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Deixa essa passagem aí. O que aconteceu com esse menino? E aqui, por isso que hoje a cerimônia de batismo da Tiffany aqui é muito importante entender o que nós fizemos. A Bíblia não deixa absolutamente claro, mas mostra que a situação toda da família de Josias era uma família temente a Deus. A Bíblia, quando faz referência à condição dos antepassados, trazendo o nome da mãe e não o nome do pai, que é o habitual, é porque havia nesta família, de fato, um envolvimento muito sério com Deus. Porque é habitual na Bíblia tratar dos reis pelo nome dos seus pais. Vai ser o pai, do pai, e assim vai. Mas quando traz o nome da mãe, em referência, como está aí, sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías. Não trouxe o nome do pai, que era rei, trouxe o nome da mãe. Isso é para nos dar a entender que este menino foi educado nos caminhos do Senhor. Nos caminhos do Senhor. Por isso que cada pai que está aqui, cada mãe que está aqui, você não pode jamais deixar de ministrar o coração dos seus filhos. A palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor no coração de um ser humano faz proezas, fará proezas. E é isso que nós temos aqui no relato da vida desse rei. Quando ele assume, com 8 anos, mas diz no texto, olha lá comigo, no 2 Crônicas 34, eu já passei, mas volta de novo ali. Vai falar que ele andou nos caminhos do Senhor. Ele fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho do seu pai Davi, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Quando ele completou a idade de 26 anos, ele começou a fazer uma grande reforma em todo o país. E foi uma reforma estrutural, algo realmente que mexeu com todas as bases de todo o país. Ele começou a destruir todos os postes ídolos. Ele começou a queimar cada um dos altares, destruir cada uma das referências pagãs que estava dentro do país, seja ela de ordem física ou seja ela de ordem cultual. Ele começou a destruir uma a uma. E o templo, maravilhoso templo de Deus, estava também nas ruínas, completamente largado, usado de maneira absolutamente, como eu já disse há pouco, de maneira totalmente ruim, terrível, desrespeitosa, agindo de maneira absurda. E ele manda reconstruir o templo. Ele vai lá, contrata carpinteiros, contrata pedreiros, e ele vai reconstruir. Pode tirar. Ele vai reconstruir o templo. E a obra começa. A obra tem a sua atividade. Em dado momento, esses pedreiros estavam lá mexendo nas paredes do templo, na hora da reforma, e dão de frente com rolos da lei de Deus. E o espanto é grande quando eles não se deparam com a lei de Deus. Levam ao sacerdote. O sacerdote leva ao rei. Rei esse que já era instruído na palavra de Deus. Mas quando ele ouve a leitura da lei de Deus, no manuscrito da lei de Deus, que estava perdido dentro do templo por muitos e muitos anos, quando ele começa a ouvir aquele relato da lei de Deus, dizendo
os porquês da vontade de Deus para o povo de Deus, dizendo das consequências benéficas e das maldições. Se o povo obedecer, isto vai acontecer. Se o povo não obedecer, isto vai acontecer. Ele entra num momento de alta humilhação. Diz o texto que ele rasga as suas vestes, se humilha diante de Deus e começa em pranto pedir perdão dos seus pecados, dos pecados da sua família, dos pecados do seu povo, e leva esse estado de humildade, de humilhação para todo o povo. Queridos, é muito importante compreendermos o que aconteceu ali. O cenário político daquela época foi muito providencial. A Assíria, que era o grande império que dominava inclusive Israel, o seu rei havia falecido, o imperador Assírio havia falecido, e os povos dominados estavam com uma certa liberdade. E por conta dessa liberdade, Josias pôde empreender todas essas mudanças. E ele, de norte a sul, se você vai lendo tanto em crônicas quanto em reis, ele vai inclusive no reino do norte. Ele era rei de Israel, Judá, mas ele vai no reino do norte, entra no reino do norte e promove a mesma purificação, promove a mesma atitude, vai derrubando todos os postes ídolos, vai derrubando todas as referências cultuais pagãs, vai chamando o povo e vai tendo realmente um relacionamento com o povo de instrução, de orientação. Chama os levitas, chama os sacerdotes e passa a instruir o povo novamente nos caminhos do Senhor. E toda aquela situação em que o Israel vivia, Judá vivia, de domínio, de opressão, naquele momento cessa tudo. Tem-se um período de paz, tem-se um período de crescimento, tem-se um período agora novamente de prosperidade. Queridos, é muito importante entendermos isso. A lei de Deus, a palavra do Senhor, ela está disponível para mim e para você, para a minha casa e para a tua casa. Eu posso usá-la ou não, você pode usá-la ou não. E o que aconteceu com o povo quando começaram a perder a direção da palavra? A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Dá para imaginar nós montarmos aqui nesse centro, bem aqui nesse lugar, um altar de um Deus pagão? Dá para imaginar isso? Dá para imaginar ter cerimônias cultuais com prostitutas dentro do templo? Dá para imaginar isso? Pois é isso que eles faziam, é isso que eles fizeram e faziam isso. Mas como chegaram a isso? Como chegaram a isso? Como imaginar o povo de Deus, o povo separado, o povo que é objeto da bênção de Deus, o povo que é objeto da graça de Deus, o povo que é objeto dos milagres de Deus, chegar a esse ponto? Como? Fazendo. E como é que se faz? Se afastando. E como é que se afasta? Deixando deliberadamente de ouvir Deus, deixando deliberadamente de precisar de Deus. Começamos a acreditar que somos autonecessários, começamos a acreditar que podemos resolver as nossas questões. Ouvimos aqui mais 2 testemunhos hoje da nossa absoluta dependência de Deus. Agora, quando nós começamos a prescindir de Deus, precisamos mais de Deus, podemos caminhar sem Deus, podemos levar nossa vida sem Deus, então a vida começa a viver sem Deus. Começamos a perceber que podemos viver sem Deus. Podemos viver sem Deus. Vive-se. De que jeito? Desse jeito. Chegará a esse ponto. Chegará a esse ponto. Quanto mais nós vivemos sem Deus, mais vamos viver sem Deus. Sabe qual é o maior castigo que Deus pode dar para o ser humano? O maior castigo que Deus dá para o ser humano, o maior castigo, é deixar o ser humano à sua própria conta. O maior castigo que Deus pode dar ao ser humano não é doença, não é enfermidade, não é falência, não é desgraça. O maior castigo é deixar o ser humano sob a sua própria conta.
E foi isso que aconteceu com o povo. E Josias então chega com 8 anos. 8 anos! Mas porque ele foi educado, ensinado nos caminhos do Senhor, cumpriu-se a palavra de Deus sobre ele, que diz que ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando ficar adulto, não se desviará dele. Nós vimos a passagem que ele não se desviou, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas mais que isso, ele procedeu, não somente na vida dele, mas na vida dos que estavam ao seu redor, as mudanças. Quando nós buscamos a Deus, quando nós procuramos o Senhor e procuramos viver na unção de Deus, na presença de Deus, sujeitando-nos à palavra de Deus, então a bênção de Deus não é restrita à tua vida, mas será abrangente na família e na família da fé. Quando nós buscamos entendimento em Deus, buscamos o conhecimento de Deus, buscamos os dons de Deus na nossa vida, quando nós buscamos servir ao Senhor, então seremos abençoados e portadores da bênção. Portadores da bênção. Foi assim com esse homem. Ele realmente gerou uma grande recuperação espiritual e social naquele povo. Completa. E quando nós lemos essa passagem que nós lemos, aqui nós temos um belíssimo sermão de Josias para nós. E eu fiz todo esse contexto para nós entendermos o que está acontecendo aqui. Aqui ele já restaurou completamente Israel, restaurou completamente Judá. Aqui agora ele restaurou o culto ao Deus vivo, restaurou através inclusive da Páscoa, reviveu a Páscoa, reviveu o grande movimento desse povo que foram libertos do Egito, que já estava caindo no esquecimento. Quantos de nós nos esquecemos das bênçãos de Deus? Nós ficamos às vezes muito envolvidos com aquilo que estamos vivendo no momento, nos esquecendo do que Ele já fez. Por isso que eu fiz questão de trazer mais 2 testemunhos hoje, para que nós pudéssemos compreender que Deus é um Deus presente, é um Deus do hoje, é um Deus do hoje. O teu Deus é o Deus do hoje. Ele te acompanha cada minuto da tua vida, em cada segundo da tua vida. É o Deus do hoje. Ele não é o Deus do passado, é o Deus do hoje. Josias cria nisso, ele vivia isso. Imagina a situação, ele assumindo todo aquele contexto. O que faço em meio a tudo isso? Como vou fazer isso? Mas Deus já tinha o preparado 300 anos atrás. A vontade de Deus na sua vida, querido, é uma vontade que já está escrita pelo Senhor. Deus conhece você desde o ventre da tua mãe. Antes mesmo de você nascer, Deus já tinha traduzido para você o que você é, o que você será. Não foi assim com o povo? Foi. Mas o que aconteceu com o povo? Se esqueceu disso. E é um risco muito grande na tua vida e na minha vida, nós nos esquecemos disso. Você é um escolhido, você é uma escolhida de Deus. Você foi chamado por Deus para uma obra do Senhor. E o sermão de Josias nos leva a isso. E eu vou ler de novo, para que agora você compreenda o que Josias está vivendo no momento que ele está reintroduzindo o culto ao Deus verdadeiro. Limpou o templo, tirou tudo que era tranqueiro lá de dentro, e agora ele faz um sermão no púlpito. Ele diz assim: Josias celebrou a Páscoa ao Senhor, estou lendo de novo, em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Estabeleceu o sacerdócio nos seus cargos e os animou. Meu irmão, minha irmã, é muito importante que você anime os seus irmãos. Sabe o que é ânimo? Ânimo é o sopro do Espírito Santo. É o ânimo. É o ânimo. Nós temos que transmitir o Espírito Santo uns aos outros, meus irmãos. Nós temos que viver o poder do Senhor na minha vida e na tua vida, dentro da nossa casa. Porque o Espírito Santo é o animador. É Ele que anima, mas Ele anima como? Através uns dos outros. Se eu me calo, se eu não falo para o irmão, meu irmão tenha fé, confia no Senhor e mais quando Ele falar. Pega o telefone, liga para o irmão e diga: meu irmão, Deus vai curar a tua mãe. Quantas vezes você já recebeu uma ligação? Quantas mensagens você recebeu? O Ivan, quantas vezes? E é isso que é o povo de Deus. É quando nós nos lembramos uns dos outros com empatia, colocando no coração um verdadeiro sentimento para com o outro.
para viver a dor do outro, o momento do outro. Isso que é o povo de Deus. E é isso que Jesus está dizendo: se animem uns aos outros. Primeira coisa que nós temos que ter para que o avivamento venha na tua vida, na minha vida. O que é avivamento? É vida plena com Cristo. É vida plena com Cristo. É termos um espírito animador. Porque o Espírito Santo é ânimo. Nós não podemos ter o Espírito Santo e não animar uns aos outros. Nós temos que estar animando com orações, com cuidado, com acompanhamento, na célula, na igreja. Nós não podemos ser itens isolados. O tempo que nós vivemos é o tempo do isolamento, do individualismo, do materialismo exacerbado. Mas a igreja do Senhor é eterna. E a igreja era naquele tempo e é hoje o povo de Deus. E o povo de Deus não pode ser como o povo do mundo. Nós não podemos agir e receber o mundo como se normal fosse. Paulo deixa muito bem claro: não vos conformeis com esse mundo. Não te tome a forma do mundo. Não aceite as imposições de Satanás via mundo, na tua casa, na tua família. A sua casa, a sua família é do Senhor. É o povo de Deus. Não podemos permitir, como esse povo permitiu, que o mundo entrasse dentro da igreja, o mundo entrasse dentro das famílias e transformasse as famílias tal qual é o mundo. Nós temos que transformar o mundo. E a maneira de fazer isso, o primeiro passo, é saber que você é portador do ânimo de Deus. Não do desânimo, do ânimo de Deus. Segundo passo que ele nos ensina aqui, está no versículo 3. Disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão. Ponde a arca sagrada. Meu irmão, a coisa era tão grave naquele tempo que a arca de Deus estava colocada num canto, porque eles tiraram a arca do templo. Ponde a arca sagrada num lugar de destaque na sua vida. Qual que é a arca sagrada hoje do Senhor? Qual que é a arca sagrada do Senhor? A palavra dele. A palavra dele. A palavra dele tem que ocupar na sua casa um lugar de destaque. Não como um objeto de enfeite. Não como um objeto de temor. Mas como objeto de vivência e aprendizado. Olha o que eles falam. Disse aos levitas que ensinavam a todo Israel. Estavam consagrados ao Senhor. Eles viviam dentro do ensino, nesse momento agora, passaram a viver isso. A palavra de Deus, queridos, a palavra de Deus precisa estar sendo levada na sua família em lugar de destaque. Ela precisa ser lida, ela precisa ser meditada em família. Pais, leiam a palavra aos seus filhos. Leiam família. Lutem pelo culto familiar. Lutem. Eu digo lutem porque eu sei o quanto é difícil manter o culto familiar. Por quê? Porque Satanás não quer que você tenha uma casa com culto familiar. Segundo passo, tenha a palavra de Deus em destaque na sua vida e na sua casa. Destaque. Terceiro passo, nesse mesmo versículo, ele vai dizendo: já não tereis, colocando lá, dentro do aqui, ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não tereis essa carga nos ombros. Servi, pois, ao Senhor vosso Deus e ao seu povo de Israel. Terceiro passo, queridos, tenha um espírito de servo. Servir uns aos outros. Servir à causa do Senhor. Veja quais são os dons que você tem, meu irmão. Eu estou pedindo que vocês me devolvam assistindo os dons que ele não devolveu ainda. Mas se você já devolveu, saiba que nós vamos conversar com vocês sobre isso. Nós vamos verificar quais os dons que o Espírito Santo de Deus já colocou na sua vida para que você sirva ao Senhor. E como é que eu sirvo a Deus? Como é que eu sirvo a Deus? É com uma religiosidade formalística? Não. É me colocando à disposição do Senhor na área que Ele deseja me colocar. Me colocando à disposição do Senhor para fazer o que Ele quer que eu faça. Me colocando à disposição do Senhor naquela área que Ele já me preparou antecipadamente. Josias foi preparado pelo Senhor 300 anos antes. 300 anos. Deus o capacitou com os dons. Nem existia. Deus já disse que isso ia acontecer.
Deus sabe com você. Deus sabe o que você é. Deus sabe o que já colocou na sua vida. Talvez você não saiba, mas Deus sabe. Como é que você vai saber? Chega na sua casa hoje, antes de dormir, ajoelhe ao lado da tua cama e peça ao Senhor: papai, quais os dons que eu quero colocar à tua disposição? Não durma sem fazer isso. Sirva ao Senhor. Josias serviu a Deus, revolucionou um povo, revolucionou a época, com 16 anos, com 20 anos, com 26 anos. 4, versículo 4: preparai-vos segundo as vossas famílias. Prepare a tua família, não somente você, prepare a tua família. Prepare, você que é esposa, os seus filhos, seu esposo, você que é esposo e pai, seus filhos, sua esposa. Prepare. Como preparar? Como fazer isso? Orando, jejuando, se encontrando em família, trazendo a família na igreja. Olha quantas cadeiras vazias nós temos hoje. Nós não temos noção da necessidade que nós temos que ter de estar presente com a família na presença de Deus. Família. A família é algo que Deus trata de maneira muito especial. Ele diz: prepare a tua família. Prepare com instrução, prepare com oração, prepare com jejum, prepare a tua família, porque sem a nossa família preparada para servir o Senhor, como serviremos? Como serviremos? Não tem como. A Misma e a Thaís e a Gleice eram adventistas, e eu presbiteriano. Desde que nós casamos, nós tomamos uma decisão de que eu respeitaria e ela me respeitaria. Eu ia na igreja dela, ela ia na minha igreja. E assim nós vivemos 15 anos. Até que eu comecei a sentir que o Senhor precisava unir minha família, para que nós pudéssemos juntos servir ao Senhor. Preparar a minha família para servir ao Senhor. E comecei a orar. Só que no mesmo momento, Deus colocou no coração da vida a mesma coisa. A mesma coisa. Que tinha que unir nossa família. E evidentemente que ela queria que eu virasse adventista. E eu queria que ela virasse presbiteriana. E nós nos respeitávamos. Mas o Espírito Santo colocou em nosso coração que nós tínhamos que nos unir. E não nós ficar daquela forma. E eu conversando com o presbítero da minha igreja, eu disse: eu não sei o que fazer. Ele me perguntou: você já tem orado? Você já pediu para Deus? Eu disse: já. Mas o meu já foi muito fraquinho. E ele perguntou de novo: você já orou a Deus? Você já pediu a Deus? Eu falei: já. De novo, não foi um abraço tempo? E ele virou para mim e falou assim para mim: nós vamos orar. E eu vou te dar algumas passagens bíblicas, nós orarmos passagens bíblicas, para que isso aconteça. No mesmo momento, a Misma também sentiu no coração de orar, para que a nossa família fosse unida. E ela também sentiu o desejo de buscar no Senhor. Como seria? Porque ela sentiu no coração: a única forma de convencionalismo, que o adventismo é certo, é na palavra. É na palavra. E ela começou a orar, e foi na palavra. E para resumir a história, passados uns dias, ela chega com um envelope para mim, fechado, e diz assim: sabe o que é isso? Eu falei: não. É a minha carta que eu estou saindo da igreja adventista. Ela foi ler a palavra e buscando em oração, o Senhor falou ao coração dela. E ela deixou o adventismo. Mas as meninas, as duas, foram criadas, não somente na escola adventista, que foi um acordo nosso. Elas foram criadas na igreja adventista e na escola adventista. Desde a idade tenra. Elas cresceram na escola adventista. Eram adventista da gema. E aí como é que vai fazer? Só que no mesmo mês, na escola adventista, a Thaís tem uma discussão com um dos professores sobre adventismo, dentro da escola adventista. E a Thaís, vocês conhecem, cheia de razão, cheia de conversa, argumento com ela, argumentos, tem muito argumento para convencer, e ela começa a discutir com o professor. E ela vai estudar a Bíblia para convencer o professor daquela pendenga que eles tiveram. E qual livro que ela vai estudar? O mesmo que eles tinham estudado, Efésios, que é graça, graça, graça. E aí ela chega um dia para mim e fala assim: pai, eu preciso conversar contigo. Eu: o que é, filho? E ela me coloca as suas dúvidas. Mas a principal dúvida dela é: como é que eu falo com a mãe que eu não creio mais no adventismo?
falei, simples, filha. Vai lá no quarto e conversa com ela, porque ela já está assim primeiro que você. E ela vai conversar com a mesma, e as duas se abraçam e choram. E aí tem a Gleice. Como é que nós vamos conversar com a Gleice? Aí as duas vão conversar com a Gleice, e a Gleice fala, já estou com isso no coração, ó. Eu não sei como falar para vocês. Em um mês, acho que um mês não era bem. Em um mês, Deus converteu as 3. Em um mês. Sozinhas. Sozinhas. E hoje nós temos a família toda no Senhor aqui. Glória a Deus mesmo. Glória a Deus. Prepare a tua família com oração, com jejum, que Deus vai fazer a obra. Deus faz a obra. O que Josias nos ensina aqui é que Deus fará a obra. Quarto passo, versículo 5: ministrai no santuário. Ministrai no santuário. Meu irmão, Deus está te chamando para você ministrar a palavra de Deus, falar a palavra de Deus na célula, na igreja. Deus está levantando esse povo aqui para ser um povo atrevido na palavra, atrevido, ousado. Um povo que vai falar do amor de Cristo para as pessoas lá fora, falar desses testemunhos que nós estamos ouvindo aqui, ministrar a palavra de Deus, que é a palavra que cura, liberta e salva. Quando o povo começou a ministrar a palavra no santuário, as coisas todas mudaram definitivamente. O avivamento veio de maneira poderosa naquele povo, porque o rei determinou ao povo que deixasse as crenças. Mas quem disse que eles estavam deixando? No coração. No coração. Mas quando ele tomou essa posição que está aqui, começou a ministrar ao povo a palavra de Deus, o povo também veio a se humilhar. Queridos, ali fora está cheio de gente carente, necessitada, perdida, sofrendo, enganada pelas trevas, e nós estamos fazendo o quê? Estamos fazendo o quê? Calados, escondidos, agente secreto de Deus. Meu irmão, nós queremos avivamento nessa igreja, mas para que o avivamento venha, é preciso que você seja intrépido, corajoso. Se você ainda não pode falar da sua vida, porque você não tem tido experiência com Deus, não é porque Deus não quer, não é porque Deus não pode, é porque nós ainda não acordamos, como o povo acordou, como Josias acordou, para a interferência de Deus na nossa vida. Mas se ainda assim você não tem que falar de você, fala do que aconteceu na vida da mãe de Márcio, fala do que aconteceu na vida do Ivan, fala do que aconteceu na vida do casal que orou para que Deus tivesse filho e deu filho, fala os testemunhos que nós vimos semana passada aqui. Você tem muitos testemunhos para falar do que Deus tem feito nessa igreja e vai continuar fazendo. Se você não pode falar de você, fale do que você ouviu dizer. Pregação do ano passado, até que venha o momento que você fale do que Deus tem feito na tua vida. Mas não se cale, ministre, fale para o teu colega de trabalho, fale para a tua vizinha, fale para o teu parente, fale que há uma igreja onde a palavra é pregada, onde a palavra é instada, para que Deus possa proceder cura, libertação e vida. Fale, comece a ministrar, porque se você não ministrar, quem vai fazer isso? Pastor Hélio? Eu? Fazemos, mas é insuficiente. O povo tem que ministrar o quê? O que Jesus está dizendo é para o povo: ministre. Saia daqui hoje consciente que Deus quer usar você para ministrar as pessoas que estão ao seu redor. Ministre. E por último, versículo 6: imolai o cordeiro da Páscoa e santificai-vos. Cultue a Deus. Cultue a Deus. Cultue. O que ele fez foi gerar o culto autêntico e verdadeiro. Qual é o culto autêntico e verdadeiro? É o culto que você faz com o coração limpo. Santificai-vos e preparai, adorai ao Senhor, lá no seu quarto, lá no seu banheiro, lá no seu carro e aqui na igreja. Cultue, declare a Deus que Ele é o seu Deus. Declare a Jesus, imolai o cordeiro. Declare a Jesus que Ele é o seu Salvador, Ele é o seu Senhor. Adore a Deus, ame a Deus, ame a Jesus. Declare: Jesus, eu te amo. Eu te amo, Jesus. Abra a tua boca, cultue a Deus
perdido. Cultue a Deus. Abra a sua boca e cultue a Deus. Que Josias está pregando a nós outros essa noite é que nós temos que ser animados. Não podemos ser crentes mortos, moribundos, animados e animando. Nós temos que colocar a palavra de Deus no centro da nossa vida, no centro da nossa casa, no centro da nossa família, e pregar essa palavra para os nossos primeiro. Ele diz que nós temos que servir com alegria ao Senhor. Servir é poder prestar-nos ao outro, ser útil ao outro, servir ao Senhor. Prepare a sua família para isso. Integre a sua família. Viva uma vida integrada em unidade no Senhor, mesmo que cada um seja diferente do outro. Mas vivam em unidade, tanto a família nuclear como a família da fé. Ministre a palavra de Deus. Ministre que essa palavra é palavra de poder, que Jesus é poder para curar, libertar e salvar. Ministre, seja ousado, corajoso, fale para os seus amigos, fale para os teus colegas, fale para os teus parentes, que há um Deus que cura, liberta e salva. E os testemunhos estão aqui para dizer isso. E por fim, cultue a Deus. Cultue no sua vida íntima, na igreja. Vem aqui para cultuar, vem aqui para adorar o Senhor. Levanta as suas mãos, glorifique a Deus. Quando nós estamos cantando, cultue, adora, louve com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Cultue, e o avivamento virá a essa igreja. Louvado seja o Senhor, meu irmão. Louvado seja o Senhor. Não seja conformista com esse século. Busque os melhores dons da sua vida. Sirva ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Pregai o Evangelho. Abra a sua boca. E a igreja presbiteriana de Filadélfia será uma igreja que Deus vai abençoar cada vez mais. Porque a bênção de Deus vem para aqueles que estão se dispondo a ser bênção. Aquele que quer ser bênção será abençoado. Você quer ser abençoado? Seja um vaso de bênçãos. Deixa Deus encher você com os dons espirituais, para que você seja um abençoador, uma abençoadora. Essa igreja precisa disso. Nós não podemos ser uma igreja formalista, ritualística, pelo simples fato de sermos uma igreja. Nós temos que ser uma igreja conforme Josias implantou. Uma igreja crente, uma igreja animada, uma igreja que vive para servir uns aos outros, uma igreja que se preocupa uns com os outros, uma igreja que prega o Evangelho, uma igreja que está vivendo para cultuar e adorar o Senhor. Isso tem que começar em mim, em você, na minha família, na tua família, para atingir a família da fé. Em nome de Jesus. O sermão de hoje é redescobrindo o avivamento. Nós temos que entender que o avivamento virá nessa igreja, virá na sua vida, virá na sua família, a partir do momento que você se dispor a caminhar como Josias caminhou. O grande avivamento que veio na terra de Israel e de Judá foi por conta de um menino de 8 anos que cresceu nos caminhos do Senhor. Com 16 anos, um adolescente, tomou uma decisão por Jesus, por Deus. Aos 26 anos, disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué falou isso, mas ele viveu isso na integridade completa e fez acontecer, porque sabia que estava debaixo de um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós precisamos. Em nome de Jesus, amém. Baixe a cabeça, querido. Peça a Deus que possa falar ao seu coração agora sobre essa palavra que você ouviu essa noite, e que o avivamento seja um avivamento real na sua vida. Real, meu irmão. Nós estamos precisando muito de uma igreja avivada, uma igreja comprometida com a palavra, uma igreja comprometida com os ideais de Deus, não com os ideais desse